Paulo, eu sou life coach. E aqui eu ainda faço um funil, diria assim, direcionando aos pais. Tá? Isso me preocupa muito. Me preocupa muito com qual irresponsabilidade os pais estão tratando os filhos. Ou está olhando para sua esposa. Aqui nos Estados Unidos mesmo. Quanto se menospreza a presença dos filhos visando tão somente o dinheiro. Cara, são quantos pais não veem os filhos, talvez no domingo, não veem. É uma realidade. O cara sai para trabalhar, o filho tá dormindo. Quando o cara chega, o filho tá dormindo. Então, assim, não tem um contato. E aqui, Paulo, é a grande questão. São pais separados aí, não complica mais ainda, né? Complica por causa do próprio pai, enfim, entendeu? Ou por causa dos pais, tá? Porque o filho sempre buscará ser amado pelos seus pais. Então, assim, é sempre uma irresponsabilidade dos dois ou de cada um. E aqui está um grande problema, porque eu percebi esse problema muito, muito, muito grande. E não é um problema que começou agora. É um problema que começa... Cara, vamos lá. Eu sou um cara tradicional. Eu sou um cara conservador. E eu sempre, principalmente depois do que houve comigo, eu passei a amar ainda mais a instituição família. Certo. Com muito mais carinho, mais amor, aquilo ali. E aí, então, eu começo a estudar sobre tudo aquilo que verte assim, ao redor da família. E, cara, tradicionalmente, foi assim. O pai, a mãe, os filhos e os pais se encarregavam de ensinar os filhos. Os filhos aprendiam dos pais. O filho homem aprendia do pai, a filha mulher aprendia da mãe. E às vezes vice-versa, né? Naturalmente. Às vezes a filha crescia vendo o pai. Exato. E aí ela via, assim, que eu já passei por isso. Eu já vi o pai mandar na família, a filha cresceu vendo o pai mandar. Quando ela cresce, ela vira autoritária, casa com um bundão. Exato. Porque aí ela manda, porque ela é um ciclo, né? Ciclo. Mas olha só, até então, tradicionalmente, antes da data que eu quero comentar aqui, era famílias saudáveis. Famílias saudáveis. Eu falo da instituição família como deve ser. O pai... eram famílias, antes deste fato histórico, eram famílias rurais. Não havia acontecido o que nós chamamos aqui da Revolução Industrial, que foi o marco. Então, assim, famílias rurais, os pais... trabalho pesado, firme, mas ali perto, ali presente. O filho via a imagem do pai e a filha olhava para o pai, vendo aquele homem forte, protetor, que sabia qual podia contar. Então ela não podia querer um relacionamento no futuro com alguém que entregasse menos do que o pai dela entregava à mãe. Então, assim, e aí o que acontece? E aqui está a grande questão. É que com a Revolução Industrial, os pais começam a sair de casa e ir para as cidades, para as indústrias. E aqui tem uma fórmula que existe um êxodo rural, né? Por isso que chama Revolução Industrial. Perfeito. As condições de vida na cidade, no campo, né? Eles são expulsos do campo. Exatamente. Expulsão, o cara vai para a cidade procurar emprego. Isso destruiu as famílias, tá? Passa a virar operário. Isso destruiu as famílias. Por quê? Acho que... Eu concordo. Agora, destruiu um modo de viver X e começou um outro Y. Mas vai ouvindo. Aí tá a grande questão. O progresso traz consigo desastres também. Então, o que acontece? Isso é uma fórmula que não inalterável. Menos tempo, menos influência. Quanto menos tempo o pai tinha com os filhos, menos influência tinha neles. Então, aquela visão... Não só menos influência, né? Menos tudo. Menos tudo. Então, assim, mas quanto menos influenciado pelos pais, os filhos não conseguirão à frente serem como tais, aplicar. Porque muito fala assim, hoje em dia se fala isso. Mas eu não aprendi a ser pai. Mas não aprendi a ser... eu não aprendi. Mas antigamente eu aprendia. Eu aprendia. Porque você olhava... estou falando de uma família saudável. Tá? Estou falando de família saudável. Então, o filho crescia, via o pai ali perto, aquela
os princípios de protegia, de fato estava ali para proteger, estava ali de fato para cuidar, estava ali para prover, ok? E aí ele começa a não ter nenhum alguém para olhar, para perceber aquilo dali. E aí os pais saíam e retornavam para casa, e quando não mudava a família toda, em 6 meses, 1 ano, em 1 ano, não via mais os filhos. Então, quando voltavam, os que voltavam, porque com essa revolução industrial, os trabalhos, como a gente não tinha a tecnologia que temos hoje, muitos morriam ali. Então, começaram a crescer filhos órfãos, sem alguém ali para olhar.